Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, até aí. Deus nos abençoe e possa aplicar a sua palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, um dos acontecimentos dessa semana, se você segue aí as notícias, se você acompanha as notícias envolvendo principalmente as questões do Oriente Médio, guerra, envolvendo Israel e o Hamas na Palestina, depois o Hezbollah no Líbano, foi o acordo de cessar-fogo tratado entre o Estado de Israel e o Hezbollah. Algumas notícias que começam a chegar, oficialmente, por exemplo, o Estado de Israel fala que eliminou 4.000 terroristas do Hezbollah. É muita gente. E se você acompanhou um pouco o cenário, eu particularmente gosto de acompanhar, tem até um canal de notícias sobre isso, a gente percebe quanta tristeza um cenário de guerra traz, quanta destruição. O legado de uma guerra é sempre um legado trágico. Ao longo da história, muitos reformadores e pós-reformadores entenderam que existe até mesmo algum tipo de guerra que é chamada de justa, quando é uma guerra que visa defender a sua nação, quando você é atacado e você então precisa proteger a sua nação. Mas isso não quer dizer que em nenhum momento qualquer um deles diz que uma guerra é saudável, que ela é boa. Pelo contrário, o cenário de uma guerra é sempre destruidor, devastador. E interessante que quando a gente olha para essa realidade então de um cessar-fogo tratado entre o Estado de Israel e o Hezbollah, esses dois grupos, o que a gente percebe? Que mesmo grandes inimigos com esse potencial são capazes de encontrar um acordo de paz, no mínimo para que os danos sejam agora minimizados. Ou seja, há algum tipo de acordo de cessar-fogo, acordo de paz, mesmo entre dois grupos como esses, que travam uma guerra que tem, digamos assim, um pano de fundo histórico antigo. E o que eu quero dizer com isso? Se esses dois grupos são capazes de encontrar um acordo de reconciliação, quanto mais deve haver paz entre o povo de Deus. Quando nós olhamos para grupos como esses, o que nós descobrimos? A diferença entre um acordo de paz e reconciliação. O que aconteceu essa semana entre Israel e o Hezbollah não é uma reconciliação, é apenas um acordo de paz. São dois grupos percebendo o impacto negativo que aquela guerra está causando e agora fazendo um acordo para minimizar os impactos dessa guerra. No entanto, meu irmão, eu e você, servos de Deus, nós conhecemos o verdadeiro sentido da palavra reconciliação. Louvado seja Deus, porque quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, nós vamos ver e vamos ouvir acerca da obra que Deus está realizando de reconciliação de pecadores, em primeiro lugar, com Ele, e em segundo lugar, uns com os outros. Esse talvez seria um resumo do que nós vamos encontrar no capítulo inteiro de Efésios, capítulo 2. O que nós percebemos aqui então, irmãos? Essa realidade de um apóstolo, um missionário, um evangelista, com todo o ardor e todo o amor de um missionário, escrevendo a uma das igrejas recém-plantadas.
Éfeso, o pastor já explicou muita coisa, não quero ser repetitivo, mas era uma das 5 cidades mais importantes do Império Romano. Era uma grande cidade com todo um impacto que gerava naquele contexto. Éfeso, por exemplo, ficou tida na tradição como a cidade para onde Maria, mãe de Jesus, teria ido e aonde ela teria vivido os últimos dias de vida, sendo cuidada pelo apóstolo João. A tradição da igreja diz isso aí. Éfeso foi a cidade aonde Timóteo pastoreou, aonde João pastoreou, aonde grandes homens de Deus passaram pastoreando e cuidando da igreja que estava nessa cidade. Éfeso foi a base também aonde João escreve, por exemplo, a primeira epístola de João. Não sei se você sabia disso, mas a primeira epístola de João, muito provavelmente, foi escrita para a igreja de Éfeso, ou para que a partir da igreja de Éfeso, ela fosse compartilhada como uma epístola geral. Mas Éfeso é a grande destinatária inicial da primeira epístola de João. Então, uma igreja dentro de uma cidade muito importante, que tem toda uma relevância no contexto do avanço do evangelho, do avanço do reino de Deus. Quando Paulo escreve essa epístola, uma das coisas que é importante a gente perceber é que Paulo não está necessariamente preocupado com problemas. Paulo, na verdade, escreve essa epístola preventivamente. Paulo está observando o contexto da igreja, vendo a realidade, pelo menos de 2 grupos, como o pastor já mostrou aqui, gentios e judeus, e preventivamente ele traz uma série de ensinamentos. Nós vimos o capítulo 1 com o pastor, a primeira parte introdutória, a segunda parte, a oração do apóstolo Paulo. E aí no capítulo 2, nós vamos então começar a receber as informações mais importantes deixadas aqui pelo apóstolo Paulo. O que eu quero trazer para você aqui como um resumo de um dos grandes comentaristas do texto bíblico, que eu anotei para compartilhar com você. William Hendrickson diz o seguinte sobre esse capítulo 2. Nossa atenção no capítulo 2 concentra-se no propósito ou extensão universal da igreja. O apóstolo começa mostrando que em Cristo, o palácio da salvação abriu suas portas a todos, ou seja, a judeus e a gentios. Quando Jesus morreu na cruz, o muro que separava esses 2 grupos hostis veio abaixo e nunca mais foi reerguido. Que bonito, irmãos. Justamente o que eu tenho falado aqui nessa abertura. Mais do que um acordo de paz, Paulo está mostrando a história do povo que encontrou reconciliação em Deus. Em primeiro lugar, restabelecimento da paz com o próprio Deus. Paulo diz que nós estávamos nos nossos delitos e pecados, vivendo como inimigos de Deus. Mas pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, nós fomos reconciliados com Ele. E é essa base que Paulo vai utilizar para tratar acerca da paz também, que eu e você podemos experimentar com o povo de Deus. A paz, irmãos, na questão relacional entre os crentes, ela não é algo hipotético, ela não é algo utópico, pelo contrário, ela é uma realidade muito clara, cristalina. O povo de Deus foi reconciliado com Deus, está em paz com Deus. Logo, esse povo é não apenas chamado, mas habilitado a viver em paz entre si. É por isso, irmãos, que é tão importante falar acerca da unidade da igreja. Essa unidade que acontece na diversidade. Eu disse aqui outro dia que é muito comum nós olharmos para a questão da unidade e pensarmos na necessidade de uniformidade para que haja unidade. A tendência é nós pensarmos que a igreja caminha bem quando todos pensam igual, quando todos enxergam tudo da mesma forma, quando todos têm o mesmo contexto, vêm do mesmo grupo social, vêm de uma série de realidades semelhantes e caminham harmoniosamente. Eu quero te dizer que não é isso que a Bíblia ensina. A beleza e, de certa forma, singular do Evangelho é justamente o fato de que a igreja é o único lugar da terra onde Deus agrega pessoas de contextos completamente distintos, rico e pobre, de raças distintas, judeus e gentios, pretos e brancos.
de contextos sociais os mais distintos, de convicções as mais distintas. E Deus agrega essas pessoas e faz desse povo um povo só. Irmãos, isso é maravilhoso. Nesse sentido, é que a igreja é essa comunidade única, singular na terra, é na sua diversidade, mas a diversidade que é deixada de certa forma de lado em torno de um único ideal. O ideal da igreja é Cristo. Nisso, irmãos, nós encontramos a base, o fundamento da nossa unidade. E é justamente isso que Paulo está apresentando aqui no capítulo 2. Nos primeiros 10 versos, ele vai fundamentar primeiro a base dessa unidade, falando acerca dessa paz do homem com Deus, para que a partir do verso 11, ele traga mais informações acerca da realidade de judeus e gentios, e como, de maneira tão maravilhosa, o evangelho da graça fez desses dois povos hostis, desses dois grupos hostis, um povo só, unido em torno de um mesmo ideal. E esse ideal é Jesus Cristo e o seu reino. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, tem tanta coisa aqui, eu quero ser objetivo, mas, por exemplo, uma das coisas que me chama a atenção nesse bloco de 10 versos é que, em alguns momentos, Paulo vai escrever falando, ou se dirigindo, ou exemplificando, ou aplicando o que ele quer dizer, falando apenas dos irmãos. Então, por exemplo, no verso 1, ele diz: Ele, Deus, Cristo, vos deu vida. Então, Paulo não está incluso nesse primeiro momento. Mas logo na sequência, ele fala se incluindo. É interessante que Paulo ele faz um jogo de palavras aqui, mas o propósito é muito claro. O que Paulo quer mostrar é que todos nós temos algo em comum. Tanto a igreja quanto o apóstolo participam de uma mesma realidade, de uma mesma verdade. E que verdade é essa? Ainda a título introdutório, eu diria que nós poderíamos resumir esse primeiro bloco mostrando que ele tem pelo menos duas mensagens, nos auxilia a entender melhor duas mensagens de maneira clara. Primeiro, a relação correta entre a fé e as obras. Paulo vai mostrar que as obras não habilitam alguém a ter paz com Deus. As obras não constituem em mérito suficiente para que nós tenhamos relacionamento com Deus, mas elas acompanham a obra realizada por Deus em nós. Se você perceber isso lá no final dos versos que nós lemos, isso fica muito claro. Paulo diz assim, verso 8: Porque pela graça sois salvo mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele ainda vai acrescentar no verso 9: Não de obras, para que ninguém se glorie. Então está muito claro que a salvação não é por obras da carne, por obras humanas, mas por uma obra divina. Mas no verso 10, olha o que ele diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então há uma percepção clara do papel, do lugar das boas obras na vida cristã. E o que a gente aprende aqui, como eu já disse outras vezes, é que a fé precede as obras. É a fé que nos capacita a realizar as boas obras de maneira que Deus seja glorificado, de maneira que Deus as aprove. O que nós percebemos aqui, irmãos, é que o Evangelho, ele nos oferece aquilo que ele exige. É interessante porque aquilo que o Evangelho pede de nós, na verdade ele nos oferece. Existem obras que precisam ser realizadas? Sim. Mas antes disso, o Senhor nos oferece a fé que nos habilita a realizar as boas obras. A segunda mensagem, que eu entendo ter um papel importante aqui também, somos capacitados a entender melhor a relação correta entre a lei e a graça de Deus. O que nós descobrimos ao longo do ensino das Escrituras, e é reforçado nesse bloco, é que a lei cumpriu um papel importantíssimo. Nós chamamos, Paulo chama de o pedagogo, aquele que conduz no beabá da fé. Lembro que há um tempo atrás conversava com alguns jovens aqui da igreja e eu percebi que eu disse algo que eles ficaram assustados, assim, surpresos. Provavelmente porque ouviram diferente em algum momento de outra pessoa o que eu acabava de dizer. Eu conversava com esses jovens e disse o seguinte: provavelmente vocês ouviram na infância, isso é muito comum,
que não existe pecadinho e nem pecadão. E eu quero dizer a vocês que isso é meia verdade. E aí eles assustaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque se aplica nesse contexto. Na verdade, não é que o professor de escola bíblica, o professor das nossas crianças, o anjinho, quando ele ensina algo desse tipo para as nossas crianças, ele está errado. Não. Mas é aquele ensino elementar que é transmitido à criança. Você que é pai sabe disso. Nós não precisamos e não devemos dar explicações excessivas, porque os nossos filhos não vão entender. Lembro que eu estava no acampamento da Betel e tinha uma criança pequena pendurando numa janela. E eu virei para ele e falei assim: fulano de tal, não fica subindo nessa janela, porque se você cair, você pode quebrar a perna. Ele voltou para casa e a mãe perguntou: como foi o acampamento? Ele falou: foi muito bom. O que você aprendeu lá? Eu aprendi que subir na janela quebra a perna. Foi o grande aprendizado. Eu não precisava dar muitas informações. A dor que ele ia sentir, o exercício que o médico ia ter que fazer para voltar o osso para o lugar, o tempo que ele ia ficar com a perna engessada, isso tudo provavelmente ele não ia entender. Mas ele entendeu que aquela atitude tinha uma consequência danosa, ruim. Ficou muito claro para ele. Da mesma forma o ensino. Quando nós dizemos que não há pecadinho nem pecadão, o que a gente quer dizer? Que qualquer pecado é suficiente para que fique claro: nós estamos separados de Deus e merecemos a justa condenação. Mas isso não quer dizer que não haja distinção, irmãos. Quer ver um texto claro acerca disso? A Bíblia diz que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina. Ou seja, a 7ª é pior. Perceba o perigo de não entender essa realidade. Pastor, eu já ouvi isso. A Bíblia fala que se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já adulterou com ela. Então se você se deitar com ela, vai ser a mesma coisa. Porque afinal de contas você já adulterou. Perceba, não é isso que Jesus quer ensinar. Jesus está ensinando esse caráter de que qualquer pecado, independente do grau, nos torna condenáveis diante de Deus. Mas isso não quer dizer que não haja consequência distinta para o pecado. Isso não quer dizer que não haja uma outra relação que nós precisamos aprender. Estou usando isso, irmãos, só para exemplificar esse ensino acerca da relação correta entre a lei e a graça. A lei serviu como esse pedagogo, esse ensino básico acerca da realidade de que todos estão condenados diante de Deus. A lei deixava isso muito claro. Você quer um exemplo? Se tivesse mofo na sua casa, você estava impuro. Se você tivesse lepra, você estava impuro. Se você estivesse nos seus dias, mulher, você estava impura. Se o homem tivesse relação com a sua esposa, ele estava impuro. E assim a Bíblia apresenta uma série de normas demonstrando o caráter universal da condenação do homem. A graça de Deus então vem trazer uma nova informação preciosa. Isso não quer dizer que ela invalida a lei, isso não quer dizer que ela joga fora a lei, mas ela nos capacita a entender a lei da maneira correta. É a lente correta pela qual nós conseguimos agora entender todas as coisas. A partir daqui, irmãos, nós descobrimos então que Cristo finalmente é o fator unificador das Escrituras. É a partir de Cristo que nós entendemos toda essa realidade. Nós percebemos que a lei denunciava que todos estavam perdidos, mas que a graça anuncia que os eleitos estão salvos e nada poderá demovê-los da graça de Deus. Esse bloco então, irmãos, com tanta riqueza, vem para nos ensinar essas verdades. Bom, já caminhando um pouco mais, ainda que tivesse mais algumas coisas aqui, preciosas a título introdutório, mas eu quero trazer para você então destrinchar desse texto de maneira objetiva, rápida. Aqui, irmãos, nesse bloco então, o que é que nós percebemos? De maneira resumida, Deus está realizando uma obra grandiosa por meio da sua igreja. Capítulo 2 de Efésios, na minha opinião, pode ser resumido dessa forma: Deus está realizando uma obra grandiosa por meio da sua igreja. E aqui então, nós vamos encontrar algumas verdades descritivas dessa grande obra que Deus está realizando através de nós, através da sua igreja. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui, irmãos, é que esse texto ele elucida com clareza, traz informação muito clara acerca da realidade de quem nós éramos.
Se você percebeu os versos 1 a 3 novamente, Paulo deixa muito claro qual é a condição do homem sem Deus, qual é a condição do homem à parte de Deus. Primeira coisa que ele diz, verso 1, que nós estávamos mortos em nossos pecados. A Bíblia diz que a condição do homem à parte de Deus é de morte espiritual. Nós temos uma doutrina na Igreja Reformada chamada de depravação total do homem. Mas essa palavra, às vezes, a gente tenta evitar, porque hoje em dia ela tem um outro sentido e algumas pessoas não compreendem. O que é que nós queremos dizer à luz das Escrituras quando nós afirmamos a depravação total do ser humano? O que nós não estamos dizendo é que o homem não regenerado não esteja capacitado ou não tenha condição de realizar o bem natural. Alguém que não professa a fé em Cristo, alguém que não foi alcançado pela graça de Deus, ainda tem condição de realizar o que nós chamamos de bem natural. Por exemplo, comer, beber, fazer exercícios, fazer o bem cívico, fazer o bem moral. O homem sem Deus tem alguma capacidade de realizar essas coisas. O que nós estamos dizendo é que ele está espiritualmente completamente morto, separado de Deus. É o que nos ensina as Escrituras. A menos que a graça de Deus o transforme, a menos que ele passe por Cristo, a porta das ovelhas, o que a Bíblia nos ensina é que ele está completamente afastado de Deus. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, meu irmão. Você, a quem essa graça de Deus já foi derramada, é importante nós nos lembrarmos de quem nós éramos, inclusive na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Nos lembrarmos de quem nós éramos nos livra da soberba, da arrogância, da jactância. Não tem coisa, na minha opinião, irmãos, mais trágica do que alguém que se diz conhecedor da graça de Deus, que se diz discípulo do homem mais humilde que pisou nessa terra, ser reconhecido ou ser visto como alguém soberbo, jactante. Irmãos, que Deus nos livre disso. E para que isso aconteça, precisamos nos lembrar de quem nós éramos. Sabe qual era a sua realidade e a minha antes de Cristo? Completamente mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo está lembrando isso à igreja de Éfeso. Sabe o que mais que ele diz, ainda no verso 2? Que nós éramos guiados pelo mundo. Olha o que diz o verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O que isso significa? Que nós vivíamos segundo o espírito da época. Você já ouviu a frase: a voz do povo é a voz de Deus? Nada mais distante da verdade. Em geral, a multidão segue na direção oposta àquela revelada por Deus na sua palavra. Há um espírito da época que aponta numa direção, dizendo como as coisas deviam ser ou devem ser. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse espírito da época está completamente equivocado. Mas sabe qual que é a realidade a seu e a meu respeito? Nós éramos guiados por esse espírito da época. É interessante que de repente, quando a graça alcança o coração das pessoas, há o risco delas olharem para essas pessoas que ainda vivem guiadas pelo espírito da época com arrogância, com soberba. De repente olha e diz: como pode viver dessa forma? Que coisa terrível! Como pode defender essa verdade? Lembre-se, meu irmão, você também jogava nesse time antes. É isso que Paulo está mostrando. Éramos guiados pelo mundo. Verso 2, ele ainda diz que nós éramos influenciados por Satanás. Olha o que ele diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Assim como a serpente, assim como Satanás enganou a Eva, nós também éramos influenciados por Satanás. Precisamos nos lembrar dessa verdade, irmãos. De repente você está se relacionando com pessoas não regeneradas, e na medida em que você estiver se relacionando, você vai perceber as digitais do maligno em algumas coisas que essas pessoas fazem. Mas por favor, meu irmão, cuidado com a arrogância, cuidado com a jactância, porque nós também estávamos dessa forma, influenciados por Satanás. Sabe o que mais que Paulo diz? Nós éramos inclinados ao mal
verso 3 ainda. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, nós éramos inclinados ao mal. Perceba, Paulo aqui está incluindo gentios e judeus. Tanto gentios precipitados na imoralidade, quanto judeus convencidos de poder salvar-se pela obediência à lei de Moisés, estão vivendo nas concupiscências da carne. A esperança de salvação deles não estava centrada em Cristo, mas em si mesmos. Ou seja, um era excessivamente religioso, mas era por obras da carne. Outro era excessivamente promíscuo, por obras da carne. Estavam ou estão no mesmo contexto. Mas eu preciso te lembrar, essa era também a nossa realidade. Inclinados ao mal. E a última expressão que ele usa é filhos da ira. Essa expressão que está no verso 3, que pode ser traduzida como inimigos de Deus. A ideia aqui do texto é passível de uma indignação permanente da parte de Deus. O que a Bíblia deixa muito claro, irmãos, e esse texto ele traz isso de uma maneira muito bonita, é que Deus é amor. Mas é justamente porque Deus é amor que se torna mais merecedor de ira da parte de Deus aquele que reprova o seu amor e a sua graça. E a Bíblia diz então que a condição do não regenerado é de filho da ira, ou seja, de alguém que merece a justa condenação, de alguém que merece uma indignação permanente da parte de Deus. Tempos pós-modernos, o tema da nossa geração é tolerância. Tem pastor riscando parte da Bíblia por causa disso. Sabe o que em outras linhas, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo? A menos que o não regenerado tenha um encontro com Cristo, seja transformado pela graça de Deus, o destino dele será condenação eterna, justa, merecida. E Deus não deixa de ser amor por condenar aquele que merece ser condenado. Mas por favor, meu irmão, lembre-se, tal éramos nós antes de sermos alcançados pela graça de Deus. William Hendricks ainda comenta esse bloco, esses 3 primeiros versos, dizendo o seguinte: quanto mais os homens aprendem a ver a dimensão real de sua profunda condição perdida, tanto mais apreciarão também, pela graça de Deus, sua maravilhosa libertação. Sabe por que é importante lembrar isso aqui, meu irmão? Porque quando nós nos lembramos de quem nós éramos, nós percebemos a grandeza, a riqueza da graça de Deus. E dessa forma, nós nos alegramos e celebramos a sua maravilhosa libertação. Quem era você antes de Cristo? Quem era você antes da graça de Deus? E eu poderia falar muita coisa a meu respeito, mas eu confesso que não iria acrescentar em nada e edificar a vida de ninguém. O que eu posso te dizer é, eu tenho consciência de que o Senhor Jesus Cristo mudou profundamente, radicalmente a minha vida. Me trouxe uma esperança que eu jamais sonhei em ter. Quando eu contemplo essa realidade, o meu coração se enche novamente de alegria e me deixa novamente maravilhado com a libertação operada por Deus em meu e em seu favor. Esse texto então nos convida a perceber quem nós éramos. Mas sabe o que ele nos mostra também? Ao mesmo tempo em que Paulo fala sobre quem eram os cristãos antes de experimentarem a graça transformadora de Deus, esse texto nos mostra também quem Deus é. É bonito, irmãos, e necessário nos lembrarmos algumas coisas importantes acerca do ser de Deus, do caráter de Deus. A transformação que Deus está realizando, primeiro, fica muito clara quando nós nos lembramos de quem nós éramos. Mas ela ao mesmo tempo passa pela percepção de quem Deus é. E quem Deus é à luz desse texto? Paulo nos mostra no verso 4, primeiro, que ele é rico em misericórdia. Olha o que diz o verso 4. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A primeira coisa que ele diz é que Deus é rico em misericórdia, de maneira muito objetiva. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia e graça são palavras que caminham muito próximas, mas eu vou te explicar hoje a diferença das duas. A misericórdia significa Deus não nos dar o que nós merecemos. Se você for para a rede social hoje, provavelmente, muito provavelmente, você vai ouvir um coaching falando acerca do seu potencial que pode ser desenvolvido. E nós não estamos dizendo com isso que não haja algumas habilidades que você possa desenvolver à medida que você se aplica ao estudo, ao aprendizado, ao aperfeiçoamento. Mas quando nós pensamos no cerne do ser humano, o que nós somos lembrados é de que a nossa condição é de separação de Deus, é caída, é distorcida pelo pecado. E nesse sentido, sabe o que eu e você merecíamos? Eu lembro que antigamente tinha um adesivo que ficou muito famoso, pelo menos lá em Belo Horizonte, muita gente colocava nos carros a frase: você merece ser feliz. À luz das Escrituras, sabe o que nós merecíamos? Não é ser feliz, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos o juízo. Mas sabe por que nós não recebemos? Não é por aquilo que a gente fez ou faz, é porque Deus é rico em misericórdia. Meu irmão, a você que conhece a graça do Evangelho, ainda continua valendo essa máxima: Deus não nos dá o que nós merecemos. Deus é rico em misericórdia. O verso 4 ainda mostra quem Deus é. Deus é grande em amor. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos a expressão amor sendo descrita ou associada a Deus, o que nós vamos perceber em várias passagens é um esforço enorme para descrever o amor de Deus, mas uma percepção muito clara da limitação que a linguagem humana possui para descrever a grandeza do amor de Deus. Quer um exemplo? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. João não tinha algo para comparar. João não tinha algo para colocar do lado para dizer: deixa eu explicar o amor é isso. E ele diz: então Deus amou de tal maneira. O que ele tem de melhor para explicar? Que deu o melhor. Deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que é tal maneira? Percebe a dificuldade de descrever o amor? Tamanho amor de Deus, irmãos. A abrangência do amor divino é tal que faltam palavras para descrevê-lo. Somente aqueles que o experimentam sabem o que ele significa. É só quando nós somos tocados pelo amor, é só quando esse amor se torna parte da nossa vida, que nós agora sabemos o que ele significa, ainda que nós continuemos com dificuldade de encontrar palavras para descrever. Mas nós sabemos, na nossa alma, o que significa o amor de Deus por nós. Paulo está nos lembrando aqui, irmãos, acerca desse grande amor de Deus. Paulo ainda diz no verso 5 e 6, falando acerca de quem Deus é, que Ele é o nosso vivificador. Leia comigo verso 5 e 6, por favor. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com eles nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quando Paulo fala acerca dessa vivificação, dessa ressurreição, o que é que ele está dizendo acerca de quem Deus é? Ele está mostrando algo muito interessante. William Hendrickson diz o seguinte: tudo quanto sucede ao noivo tem um efeito imediato na noiva. Assim como Cristo ressuscitou, a noiva já experimenta agora parte dessa ressurreição, ainda que não na sua plenitude. A nossa vivificação, glorificação final vai acontecer na glória eterna com Cristo, mas nós já experimentamos parte disso nos nossos dias. Ou seja, quem Deus é? Deus é o vivificador, é aquele que oferece vida. E aliás, disse Jesus, João 10:10, vida em abundância. O que mais esse texto nos mostra, irmãos? Verso 7, que o nosso Deus é rico em graça. Olha o verso 7.
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Qual é a diferença, pastor, da graça para a misericórdia? Eu acho que ficou mais fácil agora, depois que eu expliquei a misericórdia. A misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Merecíamos castigo, merecíamos condenação, merecíamos juízo, mas não recebemos pela misericórdia de Deus. A graça já tem a ver com nós recebermos o que nós não merecíamos. Olha que bonito, irmãos. Deus não apenas nos priva do que nós merecíamos, como Ele nos dá algo que nós não merecíamos. Essa é a graça de Deus. O nosso Deus tem prazer em abençoar. Isso precisa ficar muito claro para nós, irmãos. Há uma mentalidade religiosa equivocada, que ou enxerga Deus como servo dos homens, Deus se torna só um instrumento, quase como um gênio da lâmpada, para satisfazer desejos, ou o oposto. Enxerga Deus ou ignora o caráter abençoador de Deus. Guarde uma coisa, meu irmão, e é o que Paulo está nos mostrando aqui. O nosso Deus é rico em abençoar. O nosso Deus tem prazer em abençoar. O nosso Deus se alegra em abençoar o seu povo. A realidade do sofrimento que nós defendemos faz parte da vida do cristão. Deus permite com um propósito. Mas isso não pode nos fazer olhar para a vida e perder a perspectiva de que o nosso Deus, na verdade, tem alegria e prazer em abençoar. Ele é rico em graça. E é bonito, irmãos, porque ele compartilha ainda, caminhando para o final desse bloco, dizendo o seguinte, que Deus não apenas é rico em graça, mas olha o que ele ainda diz. E em bondade para conosco. Ele diz que Deus é rico em graça e em bondade. Ele está associando as duas coisas. Ele está mostrando, irmãos, que nós somos, aqui nesse verso 7, monumentos da graça de Deus para todas as gerações. É isso que ele diz, a fim de mostrar, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Aqui não está falando da consumação dos tempos. Aqui está falando que Deus escolheu um povo e Ele tem derramado graça cotidianamente sobre esse povo, de tal maneira que esse povo se torna um monumento da bondade, da graça de Deus em todo o tempo. A ideia é que os não regenerados podem olhar para a igreja do Senhor Jesus, podem olhar para mim e para você e perceber, meu irmão, o quanto a graça de Deus tem sido derramada sobre nós, de tal maneira que nós nos tornamos então monumentos dessa graça. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 7. Paulo ainda diz, verso 8, que o nosso Deus é também galardoador da fé. Verso 8, leia comigo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que Paulo está mostrando aqui é que até mesmo a fé que possuímos, recebemos de Deus. Logo não há nada de que nos vangloriarmos em nossa salvação. Para que não fique dúvida, tem gente que às vezes interpreta esse verso de uma maneira diferente, mas para que não fique dúvida de que o que Paulo está dizendo é, o caráter de Deus é tal, que a obra da salvação é obra exclusiva de Deus. Ele ainda vai reforçar no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. A glória é exclusiva de Deus. Quem é o nosso Deus, irmãos? É esse Deus maravilhoso, que derrama tanta graça sobre pecadores que não mereciam sequer uma gota dessa maravilhosa graça de Deus. Nosso Deus é galardoador da fé. É Ele que nos dá a fé que nós precisamos, inclusive, para realizarmos as boas obras. E finalmente, Ele ainda vai dizer no verso 10 o seguinte: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que Paulo ainda está mostrando aqui acerca do caráter de Deus é que o nosso Deus é o supremo arquiteto, o supremo artista. O texto está dizendo que nós somos feituras de Deus. E é interessante que ele não só descreve a criação, dizendo que a criação é uma obra de arte, uma feitura de Deus, mas ele inclusive está dizendo que até mesmo as boas obras que a igreja do Senhor pratica hoje foram criadas também por Deus,
juntamente comigo e com você. Quando Deus nos idealizou, quando Deus nos criou, Ele já preparava inclusive as boas obras nas quais nós andaríamos. É isso que Paulo está dizendo. Tudo como uma grande feitura, uma grande pintura de Deus. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a realidade dos nossos dias, às vezes nós ouvimos tantos escândalos envolvendo igrejas. Primeira ressalva que precisamos fazer é que muitos desses escândalos talvez aconteçam em lugares que tem placa escrita igreja, mas que podem ser questionados se são igrejas de verdade. Mas mesmo que sejam, de repente nós ouvimos acerca de um escândalo e como isso ganha mídia, como isso ganha projeção. E de repente tem tanta coisa boa que tanta gente está fazendo. Você já percebeu que isso geralmente não é tão divulgado? Certa vez alguém me perguntou isso, e a minha resposta foi a seguinte: é por uma razão muito simples. É justamente pelo caráter que nós recebemos de Deus, de Cristo. Nós somos ensinados a seguir o exemplo, o modelo desse Deus bondoso, gracioso, de tal maneira que nós praticamos boas obras, mas não para que nós sejamos engrandecidos, não para que nós sejamos exaltados. Então nós jamais vamos colocar isso no outdoor, fazer uma propaganda, um holofote, chamando a atenção para nós. Já os escândalos, tem muita gente que como abutre, anda procurando alguma coisa, para logo que perceba uma queda, uma fragilidade, tornar aquilo às vezes até maior do que é. Mas o que nós aprendemos com esse verso 10? Que nós precisamos, irmãos, reconhecer essa verdade, precisamos nos esforçar nessa direção, de que a nossa vida agora seja essa demonstração daquilo que Deus está realizando através da sua igreja. Deus está realizando uma grande obra, meu irmão. Ele não parou de trabalhar. Jesus afirmou isso. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E onde é que Ele está trabalhando? É na sua igreja. O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Que Deus permita, irmãos, que nós contemplemos essa realidade e que nós então sejamos esse instrumento para que através das nossas vidas as boas obras de Deus, as feituras de Deus, as feituras do Supremo Arquiteto sejam conhecidas diante de todos. Para terminar, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos em primeiro lugar então quem nós éramos, em segundo lugar quem Deus é, e Paulo ele apresenta para nós aqui também quem nós nos tornamos. Ele não fala apenas de quem nós éramos antes da graça de Deus, mas ele reforça quem é que nós nos tornamos uma vez alcançados pela graça de Deus. Isso precisa ficar muito claro diante de nós. A nossa identidade é definida pela palavra de Deus, nos afirmando quem nós somos em Cristo. Cuidado, meu irmão, para não se definir de outra forma. Não permitir que você seja definido pelo pecado que você pratica, pelas fraquezas que você carrega na carne. A nossa identidade, irmãos, é definida pelas Escrituras a partir daquilo que Cristo realizou, está realizando e vai completar nas nossas vidas. De maneira muito breve, Paulo vai mostrar que nós somos amados de Deus, lá no verso 4. Paulo vai mostrar que nós somos agraciados, perdoados por Deus, no verso 5. Paulo vai mostrar que nós somos regenerados e exaltados por Deus, verso 6. Paulo vai mostrar que nós somos obras-primas de Deus. A palavra feitura aí, ela pode ser traduzida como pintura. Você sabia disso? A ideia é de que Deus realizou uma obra de arte. E sabe qual é a obra de arte de Deus? Eu e você, meu irmão. Que privilégio, que honra. Nós então, finalmente, descobrimos que quem é que nós nos tornamos? Nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus. O final do verso 10 diz assim: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou para que nós fôssemos instrumentos para revelar a sua glória ao mundo. E eu concluo então dizendo, meu irmão, diante de tudo isso, precisamos nos lembrar dessas verdades. Primeiro, para que não haja arrogância nos nossos corações, para que nós nos tratemos, irmãos, como a Bíblia diz que nós devemos nos tratar, em respeito, em amor.
Longe de nós, irmãos, qualquer tipo de partidarismo que torne o outro menor ou maior por algo distinto que ele carrega. Irmãos, somos todos amados de Deus, somos a igreja santa do Senhor. Que Deus nos livre, irmãos, de macular, de atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Deus reuniu um povo, e olha, Ele está usando esse povo para que a sua glória seja revelada ao mundo. Primeiro, que Deus nos livre da soberba. Segundo, que Deus nos livre de sermos um empecilho para que a unidade da igreja do Senhor Jesus seja conhecida. Que valorizemos, irmãos, acima de tudo, aquilo que nós possuímos em comum. Temos uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Temos tanta coisa preciosa em comum. Que Deus nos livre, irmãos, de sermos um instrumento de divisão. Paulo vai mostrar no verso 11 em diante, e eu não vou nem ler e nem comentá-lo, mas agora ele vai mostrar de maneira prática aquilo que Deus fez, unindo judeus e gentios e revelando que essa unidade da igreja, ela não é hipotética, essa unidade da igreja não é utópica, ela é uma realidade. Louvado seja Deus por isso. Amém, meu irmão? Que Deus te dê graça para que você seja então esse instrumento para que a glória de Deus seja revelada através da sua vida, aonde quer que você esteja, sobretudo partindo da sua própria igreja. Que sejamos aqui, irmãos, promotores da paz, proclamadores da graça do Evangelho, arautos do amor, e jamais instrumentos de discórdia, de divisão e de qualquer coisa semelhante. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.